há uma apartação entre aqueles que entendem que a moral é a moral do homem médio, e portanto seria uma moral vinculada a uma ideia de ética, portanto uma moral realizada historicamente, e outros que entenderão que o que nós temos aqui, na verdade, é uma exigência de determinados critérios que estão, inclusive, para além das exigências da história. Portanto, podemos, inclusive, fazer a crítica da história. Eu diria que essa doutrina retoma verdadeiramente o que dizia Maurício Omiu. Porque Manuel de Oliveira Filho Sobrinho, por exemplo, e Lopes Meirelles, compreendiam que o princípio da moralidade envolvia uma principiologia retirada do interior da administração. E eu penso que talvez não fosse exatamente isso que dissesse. Bourdieu dizia que a ideia, a moralidade administrativa, decorre da ideia da função pública, do dever poder, vamos usar a expressão da Constituição do Bandeira de Mello, da ideia do servidor público, da ideia de funcionário, que é aquele que exerce função pública. Portanto, de alguém que administra alguma coisa que não é sua, no interesse que não é seu. E que, portanto, há essa ação de exigir uma boa administração. Portanto, é algo que não está historicamente vinculado, é algo que está além da história. Porque a história, especialmente em países desiguais como os nossos, podem ser histórias perversas, no sentido de que a moral praticada em determinado momento histórico, ou seja, aquilo que todos praticam como regra, não é aceitável do ponto de vista da racionalidade. E é exatamente a crítica a esse tipo de conduta que nós devemos fazer. A Constituição não descreve o Brasil que nós temos, a Constituição diz o Brasil que nós queremos ter. Portanto, há um código, o que é um código prescritivo? Não é apenas um discurso declarativo. E, portanto, não se confunde a moral do princípio da moralidade com a moral comum. Está corretíssimo Márcio Camarosano quando diz isso na sua tese de doutorado. Não se confunde com a moral comum. Dirá o Márcio Camarosano, é uma moral que decorre do direito, de um direito que é substantivo, e ele tem razão em relação a isso. Eu apenas apontaria para o fato de que essa afirmação que está correta talvez seja insuficiente, no sentido de que, se já aponta para a substancialidade da Constituição, talvez o princípio da moralidade tenha perdido a sua funcionalidade, a sua utilidade. E, na verdade, o princípio da moralidade está além disso. É isso, portanto, um compartilhamento de princípios no contexto da posição substantiva, mas está além disso também, permitindo oferecer uma crítica normativa e, portanto, uma crítica prescritiva dos atos que a administração pública pode praticar. De modo que não é a moral comum, não é a moral histórica, é aquilo que Hayek chamaria de moral crítica, é aquilo que nós poderíamos chamar de moral crítica normativa, é aquilo que nós poderíamos chamar de moral crítica prescritiva. Não é a moral comum, não está no campo dos mores, dos costumes, está, portanto, muito além disso. E é claro que essa moral crítica tem a capacidade de resolver questões, inclusive no contexto de uma sociedade plural como a nossa, onde nós teremos desacordos, que são desacordos perfeitamente razoáveis. As nossas interpretações sobre o direito à vida podem ser interpretações muito distintas. Eu posso entender que o direito à vida não é absolutamente incompatível com a interrupção da gravidez em determinadas circunstâncias, especialmente quando ponderado à luz dos direitos da mulher, de liberdade da mulher, disposição do próprio corpo, do direito à intimidade. Mas eu posso pensar num outro sentido, uma outra ideia. O direito à vida deve ser protegido a partir da concepção ou da anidação. E as duas teses estarão corretas, porque são igualmente válidas. Portanto, não é um problema semântico, é um problema de desacordo último, que só pode ser resolvido à luz de uma nova dogmática constitucional e de uma nova dogmática administrativa. E quando nós falamos que é moral crítica, porque se não fosse moral crítica, como é que nós resolveríamos o problema do combate ao nepotismo, que é um costume de todos? Como é que nós resolveríamos o problema do entendimento das pessoas a respeito de certas coisas? E nós vimos uma pesquisa recente que mostrava que os brasileiros aceitavam certas coisas que, do ponto de vista racional, não são aceitáveis. Como nós resolvemos o problema da escravidão, que tinha, inclusive, José de Alencar demonstrava isso, procurava demonstrar isso, decorria da sociedade brasileira de uma exigência moral. Ele dizia isso expressamente, criticando, portanto,
o movimento abolicionista, Joaquim Nabuco, etc. Como nós explicaríamos a superação da desigualdade racial nos Estados Unidos? Como nós explicaríamos a superação da dependência da mulher nas sociedades contemporâneas? Como nós superaríamos o problema do mandonismo local, do patrimonialismo no Brasil, se não fosse através, portanto, da compreensão de que há uma moral crítica, uma moral prescritiva, uma moral crítica que não se confunde com a moral comum. Portanto, o saber que nós iremos manejar agora é um saber jurídico que não é meramente descritivo, como queria Kelsen. É um saber jurídico que tem uma função prescritiva. Portanto, é uma ideia de heterovinculação. É a linguagem participando da produção do direito. E dito isso, nós podemos passar então já à análise das funções do princípio da moralidade do direito administrativo da Constituição de 1988. É uma primeira função, portanto, que é essa função prescritiva, de heterovinculação dos poderes públicos, e funciona ao mesmo tempo, como diz o Dito Martins Costa, o brilhante jurista do Rio Grande do Sul, um cânone hermenêutico, a exigir ponderação em certos casos. E, por outro lado, exerce uma função de limite, de modo a proibir determinadas condutas ao lado de outros princípios constitucionais que cobrem o mesmo território, ou para além de outros princípios constitucionais, o princípio mesmo da moralidade. E por isso, em função dessas funções, nós podemos extrair as consequências jurídicas dessa nova leitura do princípio da moralidade administrativa. Ou seja, uma releitura que envolve uma nova compreensão do princípio da legalidade, estendido a todos aqueles adeptos da noção substantiva e do novo direito administrativo brasileiro, a ideia, portanto, de uma legalidade substantiva, da ideia da juridicidade, o que significa que pode ser, eventualmente, deixar de aplicar, inclusive, uma lei que afronta o princípio da moralidade. Um exemplo mais claro, mais cristalino disso é agora o cumprimento imoral do ato legislativo, portanto, da resolução do Senado Federal que autorizou sessão secreta. Disse bem a professora Wanda, a professora Veiga, o julgamento do presidente do Senado. Se é certo que a Constituição exige o voto secreto, isso pode ser alterado, a Constituição nada fala sobre sessão secreta. Aliás, a sessão deveria ser necessariamente pública, para que todos pudessem observar o modo como a sessão se realiza. Mas o imperativo último de moralidade, no contexto da democracia, seria inclusive aquele envolvendo a alteração da Constituição, para fazer com que todos, para que haja publicidade máxima naquilo que diz respeito à administração da coisa pública. Isso envolve, eventualmente, a aplicação direta da Constituição naquilo que concerne o princípio da moralidade. Isso envolve o controle de atos administrativos que afrontem esse princípio da moralidade. E eu darei alguns exemplos para vocês, não preciso colocar isso em discussão, não sei se é correto, de questões que se solucionariam pelo manejo do princípio da moralidade, que estão além, portanto, daquilo que é coberto pelo princípio da moralidade, mas também por outros princípios constitucionais. Está além disso, de algo que poderia ser resolvido no princípio do processo legal, no princípio da proporcionalidade, da moralidade, do princípio da igualdade, etc. Eu trago aqui para vocês, como exemplo, leis perfeccionistas, leis que imponham coativamente virtudes encarnadas por pessoas. Eu me lembro que a primeira Constituição chilena, por exemplo, exigia que os cidadãos tivessem uma carteira de boa conduta. Eles viajavam para o país e a autoridade do país anotava que o sujeito era um bom sujeito. E, portanto, atos da administração pública coativos, orientando a conduta das pessoas em direção ao perfeccionismo, que combatem certas preferências. Por exemplo, nós teríamos aqui algo claramente que está não aceitável pelo princípio da moralidade. O processo de seletividade das fiscalizações regulares. A fiscalização foi regular, atendeu pelo menos o interesse secundário e também o primário, que houve certamente uma fiscalização, mas há uma seletividade. E uma seletividade que não se resolve com desvio de finalidade, porque não houve uma preferência pessoal, porque não houve simplesmente um modo de atuar seletivo, algo que não é admissível no Estado democrático de direito hoje, e que tem ocorrido nas ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e mesmo nas ações fiscalizadoras da administração pública brasileira, que gosta de atuar seletivamente.
Eu lembro, por exemplo, que na Espanha, para a fiscalização de natureza tributária, é preciso que haja antes o anúncio de quais são os setores e qual a época que esses setores serão devidamente fiscalizados, para que as pessoas, todos os contribuintes, possam acompanhar os atos de fiscalização. Poderíamos pensar aqui ainda nesses mecanismos de oferta de bens para pessoas, cestas básicas, sem que isso envolva políticas eleitorais, mesmo por aqueles que não queiram sequer ser reeleitos por outros cargos, embora estejam exercendo a atividade política, ou mesmo função, cargo público não eletivo, porque isso envolve a criação de mecanismos de dependência e, na verdade, os bens constitucionais devem ser oferecidos a partir da perspectiva da cidadania, da igualdade e da autonomia. Isso é oferecido para que as pessoas assumam a autonomia, sejam autônomas, consigam pensar por si mesmas e não ao contrário, não para a criação de dependência. Portanto, eu vejo aqui, sem nenhum prejuízo ao erário, foi distribuído. As pessoas receberam, as pessoas que receberam eram pessoas necessitadas. Realmente, não houve nenhum proveito pessoal de quem fez isso. O processo licitatório para aquisição foi absolutamente correto, mas, no entanto, é um mecanismo que envolve a criação de independência e não propriamente da autonomia das pessoas. O problema das TVs públicas, o problema da TV pública é onde não há propaganda pessoal do governante, onde não há o manejo, por exemplo, dos slogans ou das imagens desse governante. Mas nessa TV pública, o que nós temos é uma TV que é parcial, que só veicula as ideias do governante, que não permite o debate, que não traz outras ideias. Uma TV pública que, nesse momento, por exemplo, faz uma campanha contra a deliberação pública proposta do aborto. Eu pergunto se isso não seria imoral ao não permitir o diálogo e a não permitir que as pessoas tenham acesso a informações para que elas decidam por si mesmas, ao invés de levar informação que faz proselitismo, que não é partidário, que não é eleitoral. Eu pergunto se isso ofende o princípio da moralidade, sem ofender outro princípio constitucional. De modo que nós temos aqui, evidentemente, a possibilidade de alcançar determinados atos materiais ou atos administrativos da administração pública, do poder público, através do manejo adequado do princípio da moralidade. Pois bem, para concluir, falemos alguma coisa sobre o processo administrativo. É claro que nós vivemos agora um momento de importância, damos importância à processualidade, isso que ocorre no campo da administração pública ocorre em outros setores. O próprio direito constitucional, a fiscalização da constitucionalidade, o controle da constitucionalidade assume uma processualidade diferente agora, com a exigência, portanto, de uma abertura para a fiscalização através de audiências públicas, produção de provas, amicus curiae, ou seja, a ideia de que todos somos intérpretes da Constituição. E, por fim, a processualidade traz a ideia da democracia. Sem dúvida que o ato administrativo continuará sendo, portanto, o elemento central da dogmática administrativa, mas, ao mesmo tempo, esta ideia da processualidade vem, de alguma maneira, mostrar a possibilidade da manutenção das raízes e do núcleo desse direito administrativo, de alguma maneira aperfeiçoado com essas funções que são tributárias de um pensamento da democracia radical. E a lei do processo administrativo brasileiro cuida disso, porque é um meio de exercer o controle da moralidade por um lado, porque ela mesma, através da sua lei muito bem formulada, que presta minhas homenagens ao Modesto, que fez parte da comissão, se recorda do princípio da moralidade várias vezes, seja no artigo 2º, seja quando fala da atuação conforme a lei, mas também ao direito, fala, portanto, de atuação segundo padrões éticos de moralidade, portanto, ela se reporta a esses conceitos. E, ao mesmo tempo, ela haverá de operar adequada ao princípio da moralidade a partir basicamente das ideias, da ideia da boa-fé e da ideia da imparcialidade. Ou seja, não há lugar, portanto, hoje, neste processo administrativo, para uma administração que você já comigo. A administração haverá de ser imparcial naquilo que diz respeito à satisfação dos direitos fundamentais e ao interesse da administração pública. Isso se reporta, inclusive, lá no plano da invalidação, da convalidação, eventual crítica que pudéssemos fazer
diz respeito apenas ao fato de imaginarmos que a convalidação configura uma competência discricionária da administração pública, porque eu concordo com aqueles que imaginam que há um dever de convalidar quando as circunstâncias permitem que isso se opere.